Vamos lá então, pessoal, para mais uma aula, então da semana 6, começando então agora. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre PowerPoint, né, que é a elaboração de slides. Aí eu vou estar passando então algumas informações para vocês aqui, tá? Então, algumas dicas aí para vocês. A utilização de fonte pode ser utilizada o tamanho 24, dependendo de cada tipo de letra, mas o ideal é a fonte 32, tá? Então a fonte no caso seria o tamanho da letra, certo? Então o tamanho dessa letra aqui, o ideal seria usar um tamanho 32, até porque para a gente apresentar numa apresentação de slides, né? Então o ideal é que se utilize essa combinação. Então, utilização de um ambiente gráfico suave, combinar a letra com o fundo. Por exemplo, assim, aqui, também nesse tipo de design, né? Então, se eu escolhi, por exemplo, a cor preta aqui, eu não vou colocar de repente um verde claro, né? Como cor da letra. Então, sempre usar, no caso, uma combinação assim, uma cor escura, usar uma cor escura de fundo, usar uma cor bem clara na letra, né? Na fonte do texto, tá? E também ao contrário, vamos supor que eu escolher um preto aqui, né? Escolher a fonte preta, daí sempre escolher um fundo claro. Sempre ao contrário, né? Então que seja um ambiente suave, né? Que não fique uma coisa muito carregada. Porque se imagine que a gente vai assistir isso aqui, né? Então tem situações em que não tem como ficar fazendo a leitura, né? Tá? Eu até vou criar um novo slide aqui, só para a gente estar fazendo então esses testes ali, né? Então, aqui eu já tinha explicado para vocês também essa parte, né? Que é a parte do design, que eu posso escolher também os tipos de textos que eu quero utilizar, né? Tá? Aí, vou pegar esse aqui. E daí aqui você pode ver que ele já tem as opções do tipo de layout, né? Que eu posso escolher, né? Vou pegar esse verdezinho aqui. Acho que é o mesmo modelo que eu peguei. Deixa eu ver aqui. É a mesma ideia, né? Mesmo modelo. Enfim. Então aqui, vamos para essas dicas aqui com relação à letra, então, primeiramente, né? Então você pode ver que aqui ele já aparece, né? Ele já aparece automaticamente a cor branca, né? Então, aqui, por exemplo, seria o meu título, né? Vamos supor que eu fizesse ao contrário, tá? Daí, assim, só para vocês estarem vendo aqui, ó. Aqui, aí é o tipo da letra, né? Que daí eu posso selecionar e posso alterar por aqui. Conforme eu vou passando o mouse aqui, ele já muda automaticamente. Gostei desse aqui, ó, pode ver que ele já está em 54 o tamanho da letra, né? Tá, ele já tem alguns que ele já te indica mais ou menos qual que seria o tamanho ideal, né? Mas se não tiver, você pode usar, né? No caso, ó, 32, ó, depende do tamanho da letra, vai ficar bem pequeno, então vamos deixar o 54 aí mesmo, certo? Aqui, por exemplo, aqui seria o subtítulo. Ó, ele está em 20, né? Aqui, claro, de repente não precisaria aparecer tanto, mas se eu vier aqui eu posso selecionar. Se eu clicar nesse azinho aqui, ó, ele aumenta a fonte automaticamente. Tá vendo que ela tá subindo, ó? 28, 32 e assim vai, tá? E daí tem a cor da letra. Vamos supor que ali tem essa cor de fundo verde e eu botar um verdezinho, esse aqui, ó, tá? Olha só, se eu for passar para assistir, se eu for, por exemplo, numa tela maior, você pode ver que de repente eu nem vou conseguir ver como é que tá escrito aqui, tá? Então o ideal seria pegar, ó, só aumentar aqui, né? Ó, ele fica bem apagado, né? Então o que que acontece? Sempre utilizar, por exemplo, quando se usa uma fonte clara, se usar um fundo escuro, mais escuro, né? Quando se usar uma fonte mais escura, usar um fundo mais claro. E assim vai, nada que seja fique visivelmente na questão gráfica, né, que a gente não consiga fazer essa leitura, tá? Então essa questão aqui de suavizar, né, a letra com o fundo, tá? Então isso aqui é uma das dicas.
Os painéis, então, é essa parte da lateral esquerda aqui, né? Que aparece, então, os painéis. Aí, eles tem a maneira de organização deles, né? 1, 2, 3, 4 e assim vai. E também tem a opção de você mover e inserir novos slides aqui no meio, tá? Então, vamos lá para o nosso exemplo. Então, aqui eu vou adicionar novos slides. Eu até vou colocar aqui nesse aqui para a gente saber. Eu vou colocar slide 2. Nesse aqui, vou colocar slide 3. E nesse, slide 4. Certo? E aí, por exemplo, assim, aqui são os painéis, né? Aqui na lateral, certo? Então aqui eu tô no painel número 1, que daí é esse slide aqui. Esse aqui é o slide número 2, esse é o slide número 3, número 4 e assim vai. Então aqui a gente chama de painéis, né? Que é onde que eu consigo enxergar todos os meus slides. Agora, se eu quiser, por exemplo, vamos supor que eu acabei errando, né? Que o 4 teria que ficar aqui entre o 1 e o 2, certo? Então o 4 ele ocuparia o lugar do número 2. Então para isso eu posso utilizar, no caso aqui segura o mouse apertado, né? Você pode ver que ele tá vindo, ó, tá? Se quiser trazer por primeiro aqui, eu vou e solto ele. Daí ele vai, em vez de ser o número 4, ele passa a ser o slide número 1, tá? Daí é a mesma coisa, eu vou só segurando pressionado e vou botar ele de volta. Agora, vamos supor que eu criei aqui todos os slides, tá? E de repente eu esqueci que aqui entre o 2 e o 3 faltou, de repente, alguma temática que, né, precisasse ser inserida. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um slide novo aqui no meio? Com certeza. Aí o que eu vou fazer? Por exemplo, eu quero colocar entre o 2 e o 3. Aí eu vou no slide anterior, que no caso seria o número 2. E eu posso, no caso, ouvir aqui, escolher novo slide, né? Tá? Por exemplo. Ou simplesmente eu posso aqui dar um Ctrl M, né? M de Maria, que daí ele vai gerar automaticamente um novo slide abaixo daquele que eu tenho selecionado. Para excluir, vai com o botão direito, tem a opção excluir slide, tá? Não quero isso aqui, botão direito, e excluir slide. Tem a opção também do delete, né? Posso clicar em cima, posso dar um delete com o teclado, certo? Vou só voltar aqui. E assim vai, tem várias funções que eu posso estar fazendo, então, nessa parte aqui do slide, certo? Então, aqui seria como mover e organizar os painéis. Vamos então para essa parte aqui, então, da caixa de texto. Como é que eu faço para inserir uma caixa de texto? Então, para isso, eu vou nesse campo aqui chamado inserir, e vocês podem ver que já vai aparecer a palavrinha caixa de texto. Clico nela, e depois na sequência, né, eu vou criar então essa opção aqui, tá? Aqui eu criei uma caixinha, eu posso então utilizar todas as funções dela, de estar mudando a cor da letra, fundo, inserindo também alguns objetos, né? Pode ver que aqui também nessa setinha aqui eu criei então uma sombra também nela, né? Então vamos fazer esses exemplos aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vamos criar aqui no slide número 2. Então, olha só, venho aqui inserir caixa de texto, tá? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo aqui, um em branco. Acho que fica melhor, que daí fica mais fácil da gente. Deixa eu criar um slide em branco aqui, que daí é mais fácil, daí não atrapalha nada. Inserir caixa de texto. Aí eu faço o quê? Eu seguro apertado, para ver que tá fazendo um mais, ó. Eu seguro apertado com o mouse e arrasto até onde eu quiser. Soltei, automaticamente ela já vai cair aqui. Por exemplo, posso escolher já o tamanho da letra, né? Se eu quiser, já troco aqui. Posso já mudar o tipo da letra aqui automaticamente, tá? Escolho a letra que eu achar mais legal. Já posso aqui também escolher a cor da letra, né? Então, vou deixar em branco. Ó, vou só colocar então aqui slide exemplo, certo?
E daí vocês podem ver que aqui em cima ó, ele já abriu o campo formatar, que seria uma ferramenta de desenho, tá? Aqui então tem as opções, isso que abriu aqui seria somente referente então, a essa caixa de texto, tá? Aí o que eu posso fazer? Várias coisas aqui, tá? Aqui, por exemplo, se eu passar só o mouse aqui, ele já vai me mostrar como é que eu poderia fazer essa caixa, né? Ó, ele já automaticamente preenche com cores, né? Certo? Então vamos supor que eu vou pegar esse pretinho aqui. Aí aqui tem essa opção preenchimento da forma. Aqui também tem a opção que eu posso tá mudando então a cor, tá? Se eu quiser. O contorno da forma, na verdade, ele vai ser esse quadradinho que tem ao redor, tá? Então, se eu quiser deixar sem contorno, por exemplo, não quero que fique os riscos, né? Quero deixar sem contorno, eu posso marcar essa opção aqui. Mas vamos supor que eu queira aumentar. Eu até vou aumentar a espessura aqui. Pode ver que está aumentando ali, ó. Tá vendo? Vou deixar então o tamanho 6 aqui. Posso também mudar, em vez de ser um risco certinho, eu posso também fazer por traços, tá? Ele tem as opções aqui. Vou deixar esses aqui que é os pontilhados. E eu posso, nesse caso, mudar depois a cor, né? Posso mudar a cor antes se eu quiser, né? Mas vamos deixar essa cor aqui agora. Certo? Então aqui está se referindo então a essa parte aqui. Efeitos da forma, né? Aí também tem a opção que eu posso fazer uma sombra. Enfim, tem vários efeitos. Pode ver que tem algumas coisas que fica mais fácil vocês conseguirem enxergar, né? Tá? Aqui tá se modificando, né? Esse aqui, deixa eu até ver esse aqui fica mais nítido para a gente conseguir enxergar. Então ele fez uma sombra aqui embaixo, certo? E assim vai. Aqui também eu posso girar ele se eu quiser, né? Quero girar. Pode ver que até ficou a sombra aqui embaixo também, certo? E assim vai. Aqui nessa parte, então, se refere à questão mais elaborada, né, desse texto, né? Então eu posso também mudar aqui, escolher um tipo de formato de texto mais elaborado também, se eu quiser. Deixar esse aqui que ficou legal. Aqui o preenchimento do texto, então aqui seria referente então à cor da letra, tá? O contorno do texto também eu posso botar, deixa eu até aumentar a espessura para a gente enxergar também. Ó, deixar uma espessura mais ou menos assim. E aqui eu vou mudar a cor dele. Vamos botar um branco. Ficou muito... o contorno dele está muito alto, né? A espessura. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Vai ficar, então, no caso, um fundinho branco e a letra ficaria na cor vermelha ali, né? Tá? Aqui, daí, no caso, também tem opção de reflexo, enfim, tem opções aqui a mais. Pode ver que ele está fazendo ali o reflexo ao contrário, né? Passando aí. Tem a opção de brilho também, posso dar um brilho a mais aqui nele também. Enfim, são opções que eu posso estar acrescentando aqui no meu texto, tá? Aqui também, aí tem a opção alinhar. Aí eu posso simplesmente, por exemplo, eu quero centralizar, né? Ele vai mais para o meio. Alinhar à esquerda, ele vai mais para lá. Alinhar da parte inferior, ele vai lá embaixo. E assim vai. Ele vai automaticamente se distribuir conforme eu tenho selecionado aqui, tá? Alinhar na parte superior, ou eu posso simplesmente apertar e mover. Aqui tem a opção também de girar, né? Então eu posso girar ele 90 graus, posso inverter, né? Virar ele ponta cabeça, tá? Vou deixar nessa parte aqui inverter. Aqui também eu posso manualmente colocar, no caso manualmente não, eu posso definir a quantidade de centímetros, né? Esse aqui no caso seria o tamanho da altura dessa caixa, pode ver que ele está aumentando ali, certo? Eu quero que fique 6 centímetros, posso dar um enter aqui, vai ficar 6 automaticamente. E aqui então eu vou colocar 30,
Então vai ficar 6 por 30 o tamanho, né? Pode ver que se eu vier reduzir aqui, ó, ele vai reduzir também lá em cima, ó. Tá vendo? Mudou aqui automaticamente. Mesma coisa aqui. Então, para aumentar, tem que sempre achar essa setinha aqui, né? Para ela conseguir aumentar, certo? E daí aqui vai sendo manual, ou também eu posso digitar, botar 10. 10 por 20 aqui. Baixar de novo, certo? E também, nesse campo aqui, eu posso incluir também outras formas, tá? Por exemplo, vamos então achar. Aqui eu tinha colocado. Deixa eu ver onde que tá aquela setinha. Vou pegar essa seta. Então, venho aqui, fez o mais, aí o só. Tá vendo que tá fazendo ainda mais aqui embaixo. Quando eu achei o tamanho legal que quero, solto ela. Aí eu posso girar, né? Posso girar ela. Aqui, no caso, diminuir o tamanho, a espessura. Então, eu posso fazer o que eu quiser. E ela vai na mesma opção dessa caixa de texto, né? Ela abre, no caso aqui, a opção do formato da cor, né? Que eu posso escolher para ela, certo? Posso escolher aqui o que eu quiser. O preenchimento da forma é a mesma coisa, que aparece a cor, né? Se eu quiser também aqui nesse formato gradiente, eu posso mudar também, tá? E assim vai. Então tem texturas, posso deixar uma textura aqui de um peixinho, ou enfim, vou deixar essa textura aqui, então eu substituo isso daqui, certo? Aqui também é o formato das cores, né? Claro, como tem a textura ali, não vou conseguir ver, né? Porque a textura tá sobressaindo em cima desse preenchimento aqui, tá? Vamos em contorno. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Aqui ele não tá fazendo efeito por causa desse formato aqui, tá? Vamos mudar então ele aqui para não ter problema. Daí, também o que eu posso fazer é nesse efeito aqui, né? Posso fazer efeitos também. Ó, deixar um efeito nesse sentido mais brilhoso, né? Posso fazer mais do que um efeito, né? Não precisa ser exatamente só um efeito. Ó, esse aqui, no caso, só levar ele para cima para a gente ver. Tá fazendo daí um reflexo embaixo, tá? Daí, mesmas coisas, né? Alinhamento, posso fazer o que eu quiser com ele aqui, né? Como eu já tinha explicado antes, alinhar no meio, e assim vai, ele vai se alinhando. E aqui é o tamanho que eu faço, então, manual, né? Que eu vou, então, definindo, somente clicando e definindo o tamanho dele, tá? Então, essa opção aqui é caixa de texto, que a gente, então, utiliza na nossa apresentação. Certinho, então, pessoal? Vamos, então, continuar aqui, depois da inserção de caixa de texto. Tem algumas teclas de atalho que a gente pode utilizar para facilitar, no caso, o uso do PowerPoint. Então, vamos lá. Como eu já tinha passado para vocês antes, para criar um novo slide, eu uso Ctrl mais a letra M. Então, os dois juntos, né? Aperto o Ctrl e clica depois na letra M. Ele vai criar um novo slide, tá? A partir da onde ele está clicado. Então, por exemplo, se eu estou aqui nesse slide, nesse aqui, né? Tá vendo que ele tá com o quadradinho? Então, eu clicar Ctrl M, ele vai gerar um novo automaticamente abaixo dele. E ele vai pegar o mesmo formato do slide anterior. Então, esse como estava sem nada, né? Ele automaticamente criou um slide do mesmo tipo. Ó, pode ver que esse aqui ele tem o cabeçalho, né? Essa parte. Então, se eu for aqui Ctrl M, ó, ele vai inserir o mesmo igualzinho, no mesmo formato, né? O mesmo tipo de layout que eu tinha escolhido no número 2. Ele passa automaticamente para ele, tá? Então, Ctrl M ali, que seria o atalho
para criar novo slide. Aí tem na navegação da apresentação, as setas, né? A setinha aquela para cima, para baixo, né? Então eu posso somente clicar nela, a setinha do teclado, né? Clico nela para avançar, voltar. Vou só clicar na setinha para subir, volta para o texto, setinha para descer, vou para o próximo slide, setinha para frente, eu vou no slide para frente, automaticamente setinha para voltar eu retorno e assim vai, tá? Também tem a opção do Page Up e Page Down, tá? Page Up então e Page Down está no teclado, e também lembrando que assim, essas setinhas também vão funcionar aqui, tá? Então, ó, vou clicar na setinha para descer, ó, tá descendo os slides, tá? Só não vai funcionar para o lado, né? Setinhas para o lado, mas para cima e para baixo não vai navegar. Então, Page Down, que é no teclado de vocês, tá? Tá escrito PGDN às vezes, ou a palavra como tá escrita ali, Page Down. Clico nela, ela vai então descendo para o próximo slide, tá? Então, avança para o slide posterior. E Page Up faz o contrário, né? Então sobe os slides, tá? Então Page Up, Page Down, slide anterior, slide posterior, certo? Vamos então aqui para o próximo. O botão Home do teclado, né? Home End. Então vamos lá para o Home End. O Home então, eu deixei nesse aqui para te saber. Então, eu estou aqui no número 4, quando eu clicar em Home, ele vai no número 1 automaticamente. Isso acontece aqui na apresentação, nessa apresentação, como também se eu estiver apresentando aqui, tá? Se eu estiver aqui, por exemplo, eu estou aqui nesse slide, eu clicar em Home, ele vai lá no primeiro, tá? Aí ele vai, aqui eu vou só descendo aqui só para voltar no mesmo lugar. Certo? Então, Home vai no primeiro e logicamente que o End vai no último slide que eu tenho no meu texto feito, meu slide feito. Clico em End, ele vai então no último slide que eu tenho aqui. Isso então vale tanto aqui quando eu estou com a tela aberta fazendo, como também na apresentação de slides, tá? Ctrl B então ele pede para salvar o texto. Tá? Então aqui fiz tudo, Ctrl, letra B, ele vai pedir para salvar, tá? Ele abre o campo de salvamento. Em vez de eu ir aqui ou clicar aqui em cima, eu posso simplesmente utilizar então um Ctrl B, que ele vai então pedir para salvar. O Ctrl Z, ele desfaz uma operação. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer que eu vou excluir essa setinha, tá? Então, eu excluí ela com delete e eu excluí errado. Então, eu utilizo o Ctrl Z, ele vai voltar a última coisa que eu fiz. E se eu for fazendo Ctrl Z, ele vai voltando as coisas como estavam antes. Ó, pode ver que eu tinha criado esse slide, voltou de novo e assim vai, tá? Então, ele vai desfazendo as coisas que eu acabei fazendo enganado ou, enfim, que me arrependi depois. Ctrl Y, ele refaz. Então, vamos lá de novo. O Ctrl Z, ele apaga o que eu fiz, o Ctrl Y ele volta de novo, ó. Ó, lembra que a última coisa que eu fiz ali foi de excluir a setinha, né? Se eu dar mais um Ctrl Y, não vai fazer nada, por quê? Porque não fiz mais nada fora isso, né? Então, vou só dar um Ctrl Z aqui, vai voltar a setinha, tá? Mais um Ctrl Z, a setinha vai sumir. Desculpa, vai sumir aquele slide que eu criei antes, tá? Vou clicar Ctrl Y, vai voltar aquele slide, vou clicar mais uma vez Ctrl Y, vai apagar a seta, certo? E Ctrl Z, vou voltar como estava antes. Então, Ctrl Z desfaz operações e Ctrl Y refaz. E daí tem os atalhos, né? Ctrl C para copiar, Ctrl X para recortar e Ctrl V para colar. Isso, de repente, vocês já sabem com certeza, né? Mas só para a gente relembrar, então Ctrl C, eu tenho que ter o campo selecionado, então está selecionada essa seta, Ctrl C, Ctrl V, cola. Ó, colou o mesmo formato, mesma coisa. Ctrl X, ele vai tirar daqui, então Ctrl X, ó, apagou, e eu quero que ele vá para esse slide aqui, Ctrl V. Ó,
Daí tirou do slide 4, veio para o slide 3, certo? Então, Ctrl X recorta e Ctrl C copia, né? Então, a diferença dos dois é que o Ctrl X ele tira de um local, apaga de um local e pode ser colocado em outro, e já o Ctrl C faz uma simples cópia, né? Também outros atalhos, o Ctrl T. O Ctrl T, então, ele vai selecionar todo o texto, tá? Então, aqui, por exemplo, eu quero selecionar tudo isso aqui. Então, em vez de eu fazer isso aqui, né, vir assim e selecionar, certo? Só dou um cliquezinho aqui, Ctrl T, selecionou o texto onde que está localizado. Daí eu posso vir aqui, posso aumentar a letra, né, enfim, fazer tudo mais rápido, tá? Então, é somente clicar dentro da caixinha, né? Cliquei na caixinha aqui, por exemplo, Ctrl T, selecionei e eu posso, então, fazer as alterações que eu quiser, tá? Mais rapidinho de estar fazendo ao invés de ficar levando com o mouse. Aí tem os atalhos também de modificação da fonte, o Ctrl N negrito, Ctrl Y itálico e Ctrl S sublinhado. Vamos lá então. Isso então se refere também a essa parte aqui, né? Vamos lá com o Ctrl T, selecionei. Aí eu quero deixar em negrito, Ctrl N, N de navio, né? Pode ver que já ficou em negrito, aqui a gente pode ver que já mudou para o N, né? De negrito. Eu quero deixar em itálico, Ctrl I, certo? Ficou em itálico, pode ver que aqui também já apareceu o I certinho. E eu quero sublinhar ele, então Ctrl S. Daí já fez a parte de sublinhado também e já ficou automaticamente aqui sublinhado, marcado sublinhado também. Certo? Vamos para mais uma teclas de atalho. O F5, então, inicia a apresentação de slides, né? Então, aqui, se eu clicar somente em F5, né, ele vai começar lá no início. Lá na primeira apresentação, lá no início, tá? E se eu quiser, na verdade, que ele venha a partir do slide que eu estou apresentando, então a maneira mais rápida é clicar aqui embaixo nessa apresentação, ele vai pegar do slide que eu estou, que é nesse aqui. O Enter também ele avança slides, somente vai para frente, né? Tá? Então vou dar um Enter aqui para o próximo slide. Também vamos então para inserir o Word Art. É parecido com texto, mas ele tem funções um pouquinho mais avançadas, tá? Então não vai estar na mesma opção, inserir o Word Art, tá? E aí, tá, vamos só voltar aqui e fazer esse exemplo então. Opa, no Word Art então, vamos lá. Vamos aqui nesse que está em branco, inserir o Word Art. Ó, pode ver aqui, então aqui ele já aparece um tipo de texto específico, né? Vou selecionar, automaticamente ele já veio para cá. Aí aqui eu vou colocar slide, exemplo, Word Art, tá? E, desculpa, aqui automaticamente ele veio para cá também, ó. Ele cai na caixa de formatação de texto. Esse é a mesma coisa, né? A diferença aqui, só ver que ele está selecionando, selecionar ele inteiro. Aqui também, no caso, ele dá a mesma opção da caixa de texto, a única coisa é que ele já tem um formato específico de algumas opções a mais, tá? Que eu posso estar fazendo, mas é quase a mesma ideia de inserir uma caixa de texto, a diferença é que ele já é somente clicar no Word Art, escolher o tipo, e logo ele já vai abrir essa caixinha e tá fazendo. Tá? Então tem várias opções aí que posso estar fazendo. Aqui também tem opções de rotação, né, que eu posso estar fazendo com ele, e assim vai. Então o Word Art também, todas elas, toda vez que eu clicar, por exemplo, sumiu, né, aquela parte aqui em cima, aí eu só clico em cima, se não tiver aparecendo aqui, eu vou em formatar, né, que é nessa parte de formatar, e logo abre então as opções para mim estar inserindo então modificando, né, o que eu quiser, tá? O próximo então, se não me engano, acho que é o comentário também, né? Isso, comentário então. O comentário também, mesma coisa, eu vou inserir
e daí tem a opção de comentário, tá? Como é que funciona? O comentário, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar essa caixinha aqui, certo? E aqui do ladinho, então, vai aparecer o comentário quando a pessoa clicar em cima. Vamos pro exemplo. Vamos aqui nesse aqui. Então eu quero de repente colocar um comentário aqui. Vamos supor que o aluno fez um trabalho e eu quero que ele vá lá e ele faça alguma modificação, tá? Então, em vez de eu apagar, eu vou só colocar um comentário para ele. Daí eu venho aqui em inserir, aqui em cima, e vou na opção comentário, tá? Automaticamente ele vai criar esse carinha aqui em cima, né? E já vai abrir então aqui para a prof escrever para vocês, né? Então vou colocar aqui refazer o título, tá? Eu só vou clicar fora aqui e eu posso só fechar aqui, ele vai ficar salvo. Então o aluno recebeu o trabalho e de repente ele vai ver, e até aqui embaixo ele vai ter essa opção chamada comentários, né? Ele já vai aparecer aqui. Daí ele vai ver, nessa parte aqui eu tenho que querer fazer o título, né? Então eu vou lá e vou mudar o meu título aqui, já que a prof me indicou. Então vou colocar então o título do trabalho, certo? Aí modifiquei conforme a prof tinha orientado. Daí pode ver que se eu clicar aqui vai continuar aparecendo esse comentário aqui, né? E aí, para excluir ele, eu só vou com o botão direito em cima dele, né? Opa. E excluir comentário. E automaticamente o comentário vai ser excluído e vai desaparecer aqui na minha orientação. Então, eu recebi a orientação da professora, excluí o comentário, pronto. Tá? Vamos ver então aqui onde é que nós estamos. E agora eu vou para o vídeo de criação de slides no celular, mostrando então algumas operações que vocês podem fazer utilizando então isso que eu já expliquei para vocês. Lembrando que eu até falei para vocês, né, pessoal, que nem tudo que eu apresentei para vocês nesse vídeo da parte do notebook e computador ele vai estar incluído no celular também, tá? Porque tem funções em que não tem como a gente fazer. Mas o básico, né? Pra vocês entenderem então como é que vai funcionar. Vamos então para o vídeo no celular. Pessoal, então vou mostrar para vocês aqui na questão de estar inserindo então slides, né? Então ali, só para a gente ver, é só clicar, abrir o Google Drive, né? Abre o Google Drive aqui e daí vai em mais e escolhe apresentações Google, tá? Aqui então em apresentações Google, a gente vai ver então algumas coisas que eu passei para vocês também no vídeo então do computador, tá? Aqui então, nesse caso, aqui seria já uma caixa de teste, né? Vou só colocar aqui teste slide. Certo? Então, aqui, por exemplo, posso vir em mais aqui em cima, podem ver que daí tem a opção texto, tá? Então, essa aqui é aquela caixa de texto que eu expliquei lá no computador, certo? E aí aqui, slide 1. Aqui deixa eu só alterar o tamanho dessa letra aqui, né? Posso clicar no Azinho aqui. Pode ver que ele tá subindo aqui. Aqui, neste caso, é a cor, né? A cor do texto. Aqui o tema eu posso escolher também, ó, já muda um pouquinho, certo? Aqui não tem mais nada. Então, nesse caso aqui, para mim modificar dentro da caixa de texto no slide, né? Então, eu venho sempre aqui em mais, caixa de texto, né? Aparece a palavra texto, e daí eu somente arrasto e deixo onde eu quiser. E aí aqui, eu digito, vou colocar aqui exemplo 2, tá? E aí, opa,
E aí aqui nesse azinho aqui em cima, daí tem a opção, só não selecionei ele. Deixa de novo. Tá? Acho que agora vai. E a coisinha, né? No celular, é como eu digo, no celular não é a mesma coisa, né? Agora foi. Um pouquinho mais chatinho de mexer no celular, né? Para quem tá fazendo slides, então é um pouquinho mais chato, mas enfim, mas dá certo. Então, para modificar o tamanho da letra, só para explicar para vocês, tem que clicar, no caso, no quadrado, tá? E daí pode vir no A, e daí pode modificar aqui. Deixar esse aqui. Então aqui, depois da caixa de texto, no azinho aqui em cima, eu consigo então modificar, tá? Tem cor do texto, cor de destaque, que daí eu posso também colocar, ó, pode ver que ele vai fazer como se fosse uma espécie de marca-texto, né? Vai fazer nessa parte ali, tá? Se eu quiser fazer também. O tema, daí no caso ele faz como se fosse um fundo, ó, mantém a letra da frente, né, normal, e eu posso mudar o fundo dele também aqui nesse caso, certo? Na opção, então, cor destaque, tá? A cor do texto é a cor do texto, a cor que vai aparecer ali. Deixa eu pegar aqui, pegar um branquinho para ele ficar melhor. Ó, eu deixei, no caso, um fundo preto e deixei a cor da letra, então, branca, tá? Então, nesse azinho aqui em cima, vocês então vão ter as opções de formatação do texto, que vocês podem então estar fazendo. Negrito, itálico, sublinhado, tá? Então tem as opções aqui que vocês podem ver. Ah, aqui a fonte, né? O tipo de letra que vocês quiserem colocar. Daí é somente selecionar e clicar fora. Ou clicar nesse Vzinho aqui em cima, que daí ele logo altera para vocês, tá? Então, essa opção, no caso de caixa de texto, que vocês podem fazer. Então, sempre lembrando, clicar em mais texto, e daí aqui vocês fazem, então, essa caixa de texto, né? Escrevem o que achar melhor. Lembrando, para conseguir modificar ela, né? Só dá um clique em cima, que ela fique toda selecionada, vai no azinho, e aí aqui vocês podem aumentar o tamanho da letra, mudar a cor. Aqui, então, em cor destaque é a cor de fundo, certo? E assim vai. Então, essa com relação à caixa de texto. A função Word Art, ela não tem especificamente aqui no celular, tá, pessoal? Mas vocês podem fazer o seguinte, vocês podem daí, no caso, inserir formas, tá? Então, quando eu pedir para vocês estarem fazendo a questão de Word Art, vocês podem incluir outras coisas aqui, tá? Podem incluir, então, uma forma aqui, podem girar ela, enfim, né? Fazer o que achar melhor. Aqui esse Vzinho aqui, eu consigo mudar o tamanho dela, consigo modificar, né? Tá? E assim vai. E aí, aqui nessa bolinha, clicar na bolinha, eu consigo girar ela para onde eu quiser. Lembrando sempre deixar nesse quadrado branco, tá? Não passar do quadrado branco aqui. Se eu deixar aqui assim, e se eu for apresentar, não vai aparecer essa seta. Tem que ficar dentro desse quadrado aqui, tá? Ela não pode cair fora. E aqui mesma coisa, no caso, se eu clicar no Azinho aqui... Ah, desculpa. Deixa eu só ver onde é que ele tá aqui para selecionar. Vamos só ver aqui. Tema. Ah, desculpa, esse aqui ele não tá pegando, ele tá pegando somente o texto. Não tá conseguindo modificar a forma aqui especificamente. Ele tá pegando aquela caixa de texto que eu tenho ali dentro selecionado, tá? É aqui embaixo, na verdade.
Não, não é nem aqui embaixo. Ele não tem cor da borda, cor da borda. Vamos aqui ver se ele me deixa selecionar. Aqui ele não tá me deixando para mim alterar a cor, mas não tem problema, tá? Se não conseguir alterar a cor dessa forma aqui, não tem problema nenhum. Se vocês conseguirem, melhor, né? Aqui só não, para mim não tô conseguindo achar o momento em que ela tá alterando aqui, tá? Ele tá fazendo, mas não tá conseguindo alterar para mim. Pode ver que eu tô fazendo ali, mas não tá alterando, né? Tá? E, enfim. Que mais, então, que teria que foi passado? A parte, então, do comentário, né? Então, o comentário aqui tem essa opção, certo? Aí eu venho aqui, clico em comentário, e daí ele vai... eu posso colocar o que eu colocar aqui, né? Qualquer tipo de comentário. Vou colocar, então, aqui. Comentários sobre o slide. Aí clico no Vzinho, tá? E daí automaticamente ele vai estar aqui, tá? E aí, por exemplo, assim, tá vendo que tem aqui essa opção aqui embaixo, ó, um comentário ver. Aí eu clico aqui, ver, ele já vai aparecer aqui embaixo o que eu escrevi de comentário aqui em cima, tá? Daí é somente eu identificar aqui assim, ele já vai estar nessa parte aqui, bem tranquilo. Certo? Então, essa maneira de colocar, então, um comentário também no slide. Aí eu só vou ali e só faço essa opção aqui, bem certinho. E aí também, vocês podem mudar, como eu já tinha explicado também semana passada, né? Alterar o tema, que daí no caso o tema é o tipo de slide, né? Que daí eu posso aplicar, daí ele pode modificar aqui também, né? Então vocês podem escolher. E para salvar, não esqueçam, tá, pessoal? Daí vem aqui nos 3 pontinhos aqui em cima. Aqui vocês vão no primeiro, onde que diz apresentação sem renomear a apresentação. Ó, pode ver que ele vai pegar o nome do slide que eu tenho, tá? Então, vou colocar slide 2, certo? Vou salvar como ok. Então, podem ver que aqui no 3 pontinhos já aparece slide 2, beleza? E aí, para mim mandar para a professora, como é que eu vou fazer? Depois de pronto, 3 pontinhos, compartilhar e exportar, salvar ou enviar uma cópia, né? Pode clicar em enviar uma cópia, deixa essa opção marcada e dá um ok. Aí ele vai pedir para aonde que eu quero mandar. Quero mandar pelo WhatsApp, quero mandar por e-mail, e daí vocês escolhem. Eu quero mandar pelo e-mail, daí só escolhe o e-mail ali e já manda automaticamente. Quer mandar pelo WhatsApp? É só fazer isso aí, tá? Então, 3 pontinhos, compartilhar e exportar, enviar uma cópia, seleciona essa opção, dá um ok e seleciona então logo na sequência se quer mandar por WhatsApp ou por e-mail, enfim, seleciona e dá um enviar e já lá me localiza, tá, pessoal? Então essa ideia ele está mexendo um pouquinho com os slides no celular, algumas funções então que podem ser incluídas nessa apresentação. Então pode ver que só a única coisa que não deu muito certo aqui, agora mudou, né, a cor da forma, tá? Mas, enfim, algumas coisas que não tem, como eu já expliquei antes, né? Tinha coisas que não tem como fazer no celular também, tá? Mas é meio limitado, mas vai funcionar alguma coisa vocês estarem fazendo também, tá bom? Então, vamos seguir lá para a orientação da atividade da semana 6 para vocês. Vamos, então, agora para a orientação da atividade da semana 6. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão criar 5 slides e nele vocês vão então conter os seguintes campos. Vocês vão fazer um slide com uma capa, vocês vão fazer um segundo slide inserindo uma caixa de texto, vocês vão fazer um terceiro slide inserindo um word art e vocês vão inserir um comentário também nos slides, tá? Vocês podem fazer os slides continuando o último que foi enviado e podem então acrescentar o que achar necessário. Então, lembra que vocês mandaram na semana 5, né? Uns slides, vocês podem continuar a partir daquele lá.
Aí, aquele mesmo tema que vocês tinham colocado no slide 5, né, da semana 5, vocês podem então acrescentar o que falta nele, né? Quem não fez capa, daí faz, insere em caixa de textos, insere o word art, faz um comentário, enfim, insere então essas coisas que eu acabei passando para vocês, tá bom? As datas de entregas, então, dos trabalhos. A turma 301, a data de entrega limite é dia 7 de abril, próxima quarta-feira. E a turma 302, a data de entrega é dia 5 de abril, na próxima segunda-feira. Então, essas são as datas de entrega da atividade 6, né? Referente, então, à semana 6 que nós estamos nesse momento. Lembrando que vocês devem, então, podem enviar por e-mail, né? Por e-mail, ou também podem enviar pelo WhatsApp também. Então fica a cargo de vocês o que achar melhor. Lembrando que tem que ser em formato PowerPoint, tá, pessoal? Às vezes o pessoal manda em formato PDF e não vai funcionar. Tem que ser em formato PowerPoint. Daí qualquer coisa, se mandar errado, eu já vou entrar em contato e passar para vocês como é que é, para estar salvando em questão PowerPoint. Então quando vocês vão salvar o arquivo, lembra que eu expliquei ali no celular também, né? Então escolhe a opção que diz PPT, certo? Que é PowerPoint. Senão ele vai transformar em PDF, tá bom? Então essas datas são as datas de entrega das atividades 6. E na próxima aula a gente vai ver sobre fonte, cor de fundo, um pouquinho mais sobre esses dois. E também vamos estar vendo então, trabalhando um pouquinho mais sobre imagens, inserindo músicas e inserindo vídeos. Também, então, dentro do PowerPoint está um pouquinho mais trabalhado, né? Essa questão da apresentação de slides, tá? Então, boas semanas para todos vocês. Nos encontramos, então, na próxima semana com a aula 7.